Olá, eu sou Marcelo Campos e está começando agora mais uma edição do programa Cidadania. E o tema dessa entrevista vai ser economia criativa. Nós recebemos agora a arquiteta Fernanda Bocorni Messias, que é doutoranda pela Universidade de Brasília no tema Universidades Criativas. Desculpe-me, Cidades Criativas. Fernanda, bem-vinda ao programa Cidadania, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade de poder falar dessa pesquisa que me empolga tanto. Que bom. Fernanda, eu vou começar a nossa entrevista hoje com uma frase que é de um autor, de um escritor russo do século XIX. Leon Tolstói dizia já naquele tempo que se você quer ser universal, cante a sua aldeia. O que é que isso diz sobre economia criativa e quais são as origens da economia criativa, quando ela começa a existir de fato como um ramo da economia e como um fator de atenção das políticas públicas também? Então, Marcelo, tem tudo a ver, né? Você foi muito feliz na escolha dessa frase, porque a origem da economia criativa está justamente no diferencial que a Austrália percebeu da produção aborígene. Na década de 70, eles começaram um trabalho de resgate dessa cultura que estava esquecida por uma questão até social desses povos que estavam passando dificuldades. E esse trabalho culminou com a primeira política de economia criativa, ao perceberem que esse era um diferencial da Itália no mundo globalizado, não é? Então, o que acontece? Em 1994, 25 anos depois, praticamente, do início desse trabalho, que iniciou em 1970, tem-se a primeira política de economia criativa, que nasce no âmbito da cultura, mas inova por ser articulada com diversas outras políticas, né, ou pastas políticas, que viabilizam a cultura da Austrália como ativo econômico. Um exemplo muito interessante de uma ação da diplomacia australiana nessa época foi transformar a arte aborígene, que era então restrita àquele público, a arte contemporânea, conquistando espaços em galerias em todo o mundo. E os resultados econômicos disso, inclusive, geraram um exemplo ético, que é o Código de Ética de Repartição de Benefícios, né, com a cultura aborígene, de quanto que esses povos receberiam por esses resultados, afinal de contas. Eles têm, a partir daí, o Reino Unido, que já passava por um processo de desindustrialização muito forte, percebe nessa política australiana uma oportunidade de poder se recolocar no mercado ou poder gerar emprego e renda para o público oriundo dessas indústrias que tinham quebrado na época, né? E assim faz o primeiro estudo sobre setores criativos, uma task force avaliada em cima de parâmetros econômicos, mas que acabam se definindo 13 setores muito importantes para a economia britânica, que representavam mais de 8% da economia. Essa foi a grande surpresa dos resultados econômicos dessa economia, e que, em comum, tinham a possibilidade de gerar direitos de propriedade intelectual. Essa referência serviu para muitos países, inicialmente, que copiaram e colaram essa lista, mas o amadurecimento desse processo possibilitou que as pessoas pudessem olhar para as suas vocações. Então, a cultura de cada país é o grande diferencial na economia criativa, a tecnologia como meio de distribuição e produção, e o que acontece no mundo globalizado, onde a indústria passa a se concentrar na China, o que os países podem fazer, de fato, para poder criar valor em cima e emprego e renda para a sua população? São os seus diferenciais, né? E a economia criativa, ela bate nisso.
Isso é interessante. Você citou uma palavra aí nessa sua fala, já esclarecendo bastante sobre a origem, como é que começa a se desenvolver esse ramo da economia e da cultura. Mas é interessante porque, além da questão cultural, a economia criativa ela vai associar justamente isso, tecnologia, conhecimento, cultura e economia. Muitas vezes, a gente falando sobre economia criativa, as pessoas falando sobre isso, se associa exclusivamente à produção cultural, produção das artes, cinema, música, mas ela vai além disso, né? E você teve uma experiência também na sua carreira profissional, trabalhando na IBM, de trabalhar diretamente com a tecnologia. Como é que é esse casamento de tecnologia, cultura, gerando economia, gerando ganhos econômicos e novos ativos econômicos aí para as populações, para vários países, e uma economia que cresce tão rápido? É importante a gente situar essa questão da economia do conhecimento, né? Que é a origem, digamos, do que se chama de economias de intangíveis. Quando a terra, né, na economia clássica, terra, trabalho e capital, quando a terra não precisa te dar mais tanto subsídio. Esse subsídio pode vir do conhecimento. Isso foi possível a partir, principalmente, da tecnologia e mais fortemente aqui já no século XXI, com a popularização da internet, quando as informações passam a estar disponíveis. Então, a economia criativa não é só a economia da cultura, que é essa leitura que muitas vezes se confunde, mas claramente a economia da cultura, que nasce nos anos 30, 40, na Escola de Frankfurt, inclusive como uma crítica, né, à cultura de massa, porque até então pensa que quando a gente não tinha meios, CDs, até mesmo vinil, né, ou outras mídias, a música, por exemplo, era restrita aos salões, ela era restrita à arte também. Quando a tecnologia se torna disponível, você consegue estudar arte sem necessariamente ir a um museu, você consegue escutar música sem necessariamente ter uma banda na sua casa. Então, a evolução da tecnologia acompanhou os setores culturais e ganha um impulso enorme com a internet, porque passa-se a ter meios de distribuição, meios de produção que podem servir à cultura e difundir todo esse conhecimento que antes ficava muito restrito a uma visita ao local, a locais como museus ou mesmo turismo, né? E o que se observa nos setores da economia criativa mais citados na literatura é que alguns setores que não são necessariamente tipicamente culturais são reconhecidos como setores da economia criativa, como games, televisão, rádio, né, design mesmo, que tem um eixo tecnológico muito forte, né? Conhece que gastronomia, né? E mesmo turismo cultural ou turismo criativo é um setor que se beneficia diretamente de todo o desenvolvimento da economia criativa de um país, porque é um atrativo, né, para visitantes e profissionais. Essa ligação da economia criativa com um aspecto também bastante importante hoje no mercado de trabalho, inclusive como um fator competitivo, a questão da inovação. Hoje é uma palavra largamente usada na economia, as empresas colocam a inovação como um diferencial competitivo, e a inovação ela está diretamente ligada à criatividade. Não são exatamente a mesma coisa, mas existe uma ligação forte nisso aí. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto, como a economia criativa, como os profissionais criativos, a classe criativa, ela trabalha junto a essa questão que é tão importante para a economia, que é a inovação, os processos disruptivos. Excelente pergunta, Marcelo. Historicamente, no Brasil, quando se falava em inovação, se pensa em inovação tecnológica, ainda hoje, não é? Então, quando a gente restringe a inovação tecnológica, ou ela é em produto, ou ela é incremental, de processo. Que inclusive, vale frisar que é recente o reconhecimento da inovação incremental. Agora,
no mundo onde a tecnologia tende a ser commodity, o que diferencia a inovação? É o uso da tecnologia, é a criatividade, é o que você faz dela. Você pode ter todos os recursos tecnológicos, toda a capacidade tecnológica, porém, se você não consegue resolver problemas, gerar soluções inovadoras, necessárias, pouco importa isso. Então, a criatividade ela entra como uma dimensão da sustentabilidade, porque ela pode ser incremental para qualquer outra dimensão, ambiental, social, urbana, territorial, enfim. É importante a gente pensar que esse diferencial humano da criatividade é o que faz com que uma descoberta ela se torne uma inovação. Ela entre no mercado, ela passe a ser uma solução interessante para a sociedade que a gente vive. Então, é nesse sentido. A inovação, a tecnologia, ela é importante, mas ela está disponível, né? Hoje, com, claro, algumas exceções de povos remotos e tal, a internet, ou mesmo os equipamentos de uso pessoal, eles já são muito potentes e podem viabilizar vários negócios, várias inovações, desde que a criatividade seja um eixo utilizado para essas soluções. E como é que está a situação do Brasil dentro desse panorama aí da economia criativa? Eu acessei algumas pesquisas, alguns relatórios, inclusive do BNDES, British Council, Pricewaterhouse, que projetavam em 2018, vamos considerar que em 2018 não se tinha ainda a expectativa de viver essa situação inusitada que nós estamos vivendo, que é a pandemia, que afeta, claro, todo o mundo econômico. Mas havia uma projeção de que um crescimento da economia criativa seria até 2 vezes acima do crescimento de outros setores da economia. Como é que está isso no Brasil? E como é que está a situação do Brasil em termos de produção de criatividade? Nós somos um país, uma população considerada extremamente criativa. A nossa música dispensa comentários, a quantidade de ritmos, de estilos musicais diferentes, e uma música que tem uma identidade muito forte, além de outras áreas das artes, da criatividade, do turismo criativo, que já são conhecidas mundialmente. Mas como é que está a situação do Brasil em termos de economia criativa? Como é que você vê o nosso panorama? Pois é, o BID, em 2017, fez um relatório, uma análise de todos os países da América do Sul. E o Brasil foi considerado entre os países o mais criativo, com maior produção. Mas o que acontece? Não tinha, na verdade, uma política diferente como tem na Colômbia, ou mesmo já houve na Argentina, embora um pouco parada nesse momento. A política nacional, ela teve o Plano Nacional de Economia Criativa, que é de 2012, salvo engano, 2011, 2012, a segunda versão de 2012, que foi a única política com esse nome publicado no Brasil, embora já houvesse outras iniciativas de setores criativos que mereceram um olhar de políticas públicas, como o design, o artesanato, que são contemporâneos, inclusive, da política australiana. Desde que acabou a Secretaria de Economia Criativa, que era no âmbito da cultura também, em termos de políticas públicas, pouco se fez. Agora, esse plano que foi publicado, ele passou a ser referência para todas as políticas estaduais e municipais de economia criativa. Então, embora deixasse de se ter uma política nacional, os estados e os municípios já tinham se contaminado e percebido positivamente e percebido o potencial dessa economia para a sua localidade. Então, começaram-se a ter vários planos estaduais, regionais ou municipais de economia criativa, como da Bahia, do Espírito Santo, entre outros. E as cidades criativas, a rede de cidades criativas,
que o Brasil começa a participar e ganha um espaço, inclusive, na política pública nacional de incentivo desde 2018, com editais para cidades que queiram se candidatar à rede. Hoje o Brasil conta com 10 cidades na rede de cidades criativas, né, da Unesco. Essa rede foi criada em 2004, concomitante a todo um trabalho de fortalecimento dos governos locais, que foi percebido como necessário pelas Nações Unidas, que não adiantava você ter políticas mundiais se localmente não se incorporava a sustentabilidade. E a cultura é reconhecida em 2004, a partir de uma reunião em Barcelona, como uma dimensão da sustentabilidade no âmbito da ONU. E isso se reflete em vários aspectos. E a rede Cidade Criativa é contemporânea disso. Surge em 2004, são definidos 7 setores, né, para cidades se candidatarem à rede, que são gastronomia, design, música, artes folclóricas, cinema, literaturas e artes midiáticas. O Brasil hoje tem 10 cidades, 4 de gastronomia, 3 de design, 1 de música e 1 de artes folclóricas, em 246 cidades em todo o mundo que fazem parte dessa rede. Por que é tão interessante fazer parte dessa rede? Primeiro, cooperação entre as cidades, que pode acontecer desde cooperação técnica, acadêmica, científica, como financeira, onde a troca de informações e a troca de experiências possibilitam que a estruturação das cidades. O Distrito Federal, né, Brasília, faz parte dessa rede, na categoria design, junto com Curitiba e Fortaleza, que ingressou na última seleção. E essas 3 cidades, elas começam hoje a trabalhar juntas. Curitiba e Brasília já o faziam, com planos conjuntos, ainda muito incipiente, mas há um diálogo entre as 3 cidades para que se pensem estratégias comuns a serem desenvolvidas localmente no âmbito do design. O mesmo na gastronomia, que são Belém, Florianópolis, Belo Horizonte, Paraty. De música temos Salvador, artes folclóricas João Pessoa, cinema Cidade de Santos, em São Paulo, e não temos nenhuma de literatura nem de artes midiáticas. Mas é um potencial muito interessante e que foi adotado pelo Ministério do Turismo e do Desenvolvimento Regional como uma política em função dessa sementinha que foi lançada lá atrás e que prosperou dentro da burocracia. Isso é muito interessante. É um assunto que pegou. Agora, passando um pouco para a questão da sustentabilidade, que aí está como tema da nossa entrevista. Como é que se relaciona essa ideia de que a economia criativa está mais diretamente ligada a uma produção mais sustentável? Quais são as características da economia criativa que colocam ela nesse patamar de uma relação mais estreita com a sustentabilidade? A gente, quando fala em progresso econômico, em PIB, em geração de riquezas, sempre se associa, sempre eu não diria, mas se associa muito a uma ideia de exploração e de uso dos recursos naturais. Daí que vem essa dicotomia entre progresso econômico e sustentabilidade, que muitas vezes são conflitantes. No caso da economia criativa, isso é colocado como um potencial de geração de riqueza, de produção econômica com sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação. Quais são as características da economia criativa que tornam ela potencialmente sustentáveis? Então, isso é muito interessante, porque foi a pergunta que norteou, né, o meu mestrado. Porque toda a literatura que trata do tema, desde os primeiros escritos, a associam com a sustentabilidade. Só que não ficava claro como isso acontecia. Ela é sustentável, a economia criativa é sustentável, então era muito vago. E aí eu me debrucei sobre isso, né? Por que essa associação? Bom, a minha conclusão, ao final, é que a economia criativa, assim como outras economias chamadas economias do intangível, onde são formas que sublinham as cadeias de produção
onde a percepção do valor simbólico ou intangível prevalece sobre o material tangível. Não que você não use mais recursos naturais, mas o recurso natural é um meio, a exemplo que eu falei há pouco sobre a tecnologia. A tecnologia é um meio para se chegar a uma solução. A criatividade é o caminho para se alcançá-la. Então, da mesma forma, a economia criativa faz parte dessas chamadas economias do intangível, onde prevalece o valor simbólico. E observando toda essa discussão e estudando, me aprofundando na literatura, eu percebi que havia os termos utilizados para definir a economia criativa, eles tinham em comum, eles acabavam se associando com as dimensões da sustentabilidade. Eu acho que muito mais por uma consequência do que uma intenção, inicialmente. Então, as classes criativas, que passam a ser um diferencial das cidades, né? A literatura aponta as classes criativas como um diferencial chamariz para a cidade, diferente do que foi, por exemplo, grandes empresas no passado, para se atrair, para incrementar a economia de um local, tentava se atrair grandes empresas, gerariam emprego, e com isso se cediam terrenos e incentivos fiscais e tal. Dentro dos estudos da economia criativa, se percebe que a classe criativa é o que torna a cidade mais interessante, é o que possibilita que coisas como, por exemplo, o Vale do Silício possam acontecer, não é? Então, o Vale do Silício é um exemplo disso. Claro que tem um hardware enorme, um vale construído para isso, mas o grande valor gerado lá é o conhecimento. E assim, que é o valor imaterial, né? Isso, simbólico, porque o software é o que faz o valor dos produtos gerados no Vale do Silício, assim como no Brasil o São Paulo Fashion Week é considerado um hub de moda, né, por exemplo, e assim por diante. E formas de outras economias que convergem para a economia criativa, como a economia compartilhada ou colaborativa, que muda o modo de produção, onde as relações são mais horizontais do que hierárquicas, geridas principalmente por projetos. As lideranças, elas variam a depender da capacidade ou do objetivo de cada projeto, quem está mais indicado e tem melhor perfil para aquilo. E isso acontece ao longo de todo de tudo que se fala sobre economia criativa. Então, economia colaborativa, economia do entretenimento, que tem a ver muito com a cultura, mas também com o usufruto de espaços públicos, não é? De você ter esse ócio criativo e de admiração por espaços, sejam verdes ou patrimoniais de cidades. A classe criativa, como eu falei, as cidades criativas, as indústrias criativas, todos esses termos, eles acabam se associando a alguma dimensão da sustentabilidade, seja econômica, ambiental, política. A política, ela é extremamente interessante, porque, como eu comentei inicialmente, a primeira política ela já nasce multissetorial, que é um grande desafio da sustentabilidade nas suas origens. Originalmente, como que a gente transversaliza a sustentabilidade? A economia criativa já nasce com esse DNA. Ele já nasce com diversos critérios de sustentabilidade que se observa nas práticas e na literatura que tratam do tema. Como uma economia do intangível, só por isso, ela já entraria como um recurso com menos utilização de recursos naturais, mas ainda assim ela gera emprego, ela gera renda a partir de valor simbólico. Então você consegue gerar uma economia de menor impacto, essencialmente urbana, porque é onde os nossos desafios sustentáveis são maiores, da sustentabilidade. Não é fácil
tratar de meio ambiente urbano, porque os nossos ecossistemas, eles geram muitas pontas soltas, geram muitos resíduos, emissões, enfim, e fechar esse ciclo, na sua origem, ele foi pensado para não ser fechado, né? Então, começa a surgir essas economias quase que como uma resposta natural à falta de espaço, aos problemas ambientais, às poluições que a gente vivencia. Bem interessante essa relação, como ela surge como uma resposta espontânea mesmo, né? Como de problemas vão surgindo essas soluções, que está bem no eixo do que é o pensamento criativo, né? Às vezes essa forma diferente de olhar para as coisas, ou de encontrar soluções para problemas que aparentemente não teriam solução. Fernanda, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Estou à disposição de vocês para a gente falar sobre isso. É uma satisfação para mim, uma alegria. E fico muito satisfeita de poder ter esse espaço aqui com vocês. Obrigada a toda a equipe e a você especialmente. Nós agradecemos também, eu agradeço, posso com certeza agradecer em nome de toda a nossa equipe. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe toda a produção legislativa do Senado. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.